Graça e paz, amados irmãos e amadas irmãs, queridos amigos que nos ouvem. Eu quero, neste dia, sábado, concluir essa série de pessoas citadas na Bíblia. Deve ter outros nomes, mas vamos concluir por aqui com o de hoje. Pessoas que enfrentaram dificuldades e sofreram decepções e, por causa disso, ficaram deprimidos. Alguns deles não suportaram, não souberam trabalhar essa questão e acabaram se suicidando, como foi o caso de Saul, já mencionado, e o caso de Judas Iscariotes, que eu poderia mencionar rapidamente, que no dia seguinte ao dia da traição, quando ele recebeu o dinheiro e entregou Jesus, ele vai às autoridades e diz: eu estou arrependido, eu traí sangue inocente, tome aqui o dinheiro de volta. E os líderes religiosos dizem: não temos nada com isso é problema seu. E segundo diz o texto, ele jogou as moedas lá no templo mesmo, no chão do templo, e essa triste notícia desse texto, e foi Judas e se enforcou. Ou seja, Judas não conseguiu vencer a situação de depressão na qual se encontrou, depois de ter constatado que não era bem isso que ele deveria ter feito. Mas temos na Bíblia o personagem Jó, muito conhecido muito por sua paciência, quanto pelas aflições sofridas. Está lá no texto do Antigo Testamento. Jó sofreu grande perda dos seus bens, da sua família, dos seus filhos, perdeu a saúde praticamente totalmente, ficou em um estado lastimável, perdeu o apreço da sua esposa, que disse: nega a Deus e morre, por que está vivendo assim? Enfim, ele mesmo ficou numa situação também que disse: maldito o dia em que eu nasci, deveria ter morrido no ventre da minha mãe. Mas o lado positivo desse homem que confiou em Deus, como sempre confiara até então, continuou depois confiando em Deus, e no final do livro de Jó nós temos uma declaração interessantíssima, que nós vamos ver, o relato do texto diz que Jó conseguiu depois ter em dobro tudo que tinha antes e perdeu naquela situação, e ele mesmo então faz essa declaração a respeito de Deus: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Maravilha! Saiu de uma situação de crise para uma situação vitoriosa. Já o profeta Jeremias, que é outro que também sofre esse mesmo mal, sofre depressão, ele é chamado profeta chorão. Interessante que nas inferências do texto nós podemos descobrir que ele não casou, e possivelmente isso tenha sido motivo de gozação dos seus conterrâneos. E ele, com certeza, ficou também deprimido por causa disso. A exemplo de Jó, ele também amaldiçoa o dia em que nasceu, né? Dizendo: esses dias que ele vive na terra se consomem na vergonha. Não se sabe exatamente o que estava se passando. Por inferência, podemos entender que talvez ele tivesse sido, digamos assim, atingido com a zombaria das pessoas ao seu redor pelo fato de ser ele um solteirão. Não sei, pode ser. Mas ele tem essa situação também. Ele foi, não obstante tudo isso, grandemente usado por Deus na obra, como profeta, como porta-voz de Deus para a nação israelita naquele povo. E quero citar rapidamente o Jonas, o profeta Jonas. O profeta que tentou fugir, recebe uma incumbência que ele diz: essa não, essa eu não posso cumprir, porque Nínive representa inimigo de Israel. Eu não posso ir a Nínive para pregar a respeito de Deus, pregar arrependimento. Não tem cabimento. Os ninivitas são nossos inimigos. Ele foge. Lá eu não vou para Tarsis. Tarsis, na época, seria o local mais distante conhecido naquela região.
Tarsis é tipo assim, lá no fim do mundo. É para lá que eu vou, diz Jonas, porque ele chega no cais do porto e encontra lá um navio que está de partida para Tarsis. Pega lá, paga a sua passagem, entra no navio e começa a viajar. E Deus faz o que fez com ele, envia aquela tempestade, aquele desespero no navio, encontram ele dormindo e ele diz: "O culpado sou eu. Eu estou fugindo de uma tarefa que Deus me deu. E se vocês me jogarem no mar, com certeza vocês vão ter essa calmaria de volta. No mar vai se acalmar." E nós conhecemos o resto da história. Jonas finalmente cumpre o seu ministério, sua função, vai, prega em Nínive e constrói lá uma tenda em cima de uma montanhazinha, onde ele padece do sol quente, porque ele está lá querendo ver o povo de Nínive ser consumido, quando passarem os 40 dias dados por Deus. E por causa do calor, Deus protege lá, a boboreira cresce, faz sombra para ele. E depois de alguns dias, um verme corta aquela boboreira, ela morre, seca novamente, e Jonas reclama: "Que maravilha de vida é a minha. Que é isso? Que tipo de vida que não tem condições? Eu estou aqui sendo torrado por esse sol quente." E Deus chega para Jonas e diz: "Ô Jonas, o que é com você? Essa boboreira que você não plantou e que secou, você reclama por causa disso? Que história é essa? Se você tem pena dela, com a qual você não teve ação nenhuma em plantar nem nada, como é que eu não vou ter pena desse povo, dessa cidade imensa, dessa multidão toda que se arrepende no pó e na cinza, que é o sinal de arrependimento profundo? E como é que eu não vou ter pena deles, Jonas? Não é por aí, não." E Jonas então aprende essa lição. Não se fala mais o nome dele depois nas Escrituras. Mas tenha para mim que ele aprendeu uma lição. Mas ele sofreu decepções. Sofreu decepção, entrou em desespero também ali. E ficou muito triste com a situação. E Deus pôde falar com o seu servo, o seu profeta, que não é por aí. A vida humana é mais importante, seja lá quem for. Porque Deus criou todas as pessoas, todos os seres humanos, seja israelita, seja ninivita, seja quem for, seja brasileiro como você e eu. Nós somos criaturas de Deus e somos filhos de Deus porque cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador único e suficiente. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Eu estou nesse sábado, portanto, terminando essa série. Na próxima semana eu vou começar uma outra série, fazendo uso de um livreto, melhor dizendo, escrito pelo pastor Reinaldo Lidório. Eu até nem o conheço pessoalmente, mas ele tem um livro escrito sobre esse assunto que nos atinge nesses últimos dias. O título do livro dele é Aos que Sofrem. Então, em 10 capítulos, ele faz, em cada capítulo, uma alusão a um tipo de pessoa ou um tipo de sofrimento que a pessoa possa estar enfrentando e sofrendo. E nós vamos passar, então, os próximos 10 dias, tem quem sabe 11 dias, porque eu vou fazer uma introdução no primeiro dia, apresentando o que o pastor Lidório escreve sobre esse assunto. Vai ser muito interessante, muito importante, e a sua participação, seu acompanhamento vai ser interessante, inclusive, se possível, acompanhando cada dia, porque vai ser uma sequência, espécie de um seriado, apresentando cada dia um tema diferente, mas com a mesma base, com a mesma ênfase, ou o mesmo título, Aos que Sofrem. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez pela Tua Palavra. Nós tivemos a oportunidade de destacar aqui algumas pessoas citadas na Bíblia, alguns personagens relatados nas Escrituras,
e o que houve na vida deles, o que eles passaram, o que enfrentaram e os seus comportamentos sempre não iguais, mas distintos uns dos outros, mas de qualquer forma, por assim dizer, entrar em colapso em algum momento do seu viver. Alguns conseguiram aprender e sair da situação, outros, como no caso de Judas e caso de Saul, dois exemplos citados, não souberam vencer e acabaram sucumbindo ao se suicidarem. Mas, Senhor, que também isso seja um exemplo a não ser seguido. E outros exemplos que nós vimos aqui que sejam seguidos. Que é possível sair de uma situação de crise para uma situação de vitória. E é isso que nós queremos, que tu nos conduzas, nos ajudes, nos protejas e faça, Senhor, com que nós sejamos mais do que vitoriosos, porque nós somos mais do que vitoriosos em Ti, porque Cristo foi vitorioso na cruz, não ficou na sepultura, mas dela saiu vitorioso, o que nos garante a vitória final também, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.